Creative Talks, the ideas that inspire 11 institutions sharing a common goal for a fully European university. Creative Talks is the voice of Creative EU. It is about sharing knowledge. It is about creating potential from heritage. An alliance for positive transformation. From your university to the world, every story is inspiring. Welcome to your podcast of the moment. O Instituto Politécnico de Tomar, conhecido como IPT, é uma instituição de ensino superior público na região centro de Portugal que integra a Escola Superior de Gestão de Tomar, a Escola Superior de Tecnologia de Tomar e a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, que se localiza na cidade com este mesmo nome. Nesta instituição é possível encontrar uma enorme variedade de cursos com forte ligação ao mercado de trabalho e também com bastante procura. Tem a sua formação em áreas como as artes, o cinema, a comunicação, o turismo, as engenharias e tecnologias e o património. O IPT disponibiliza um conjunto de modernas infraestruturas de apoio aos estudantes, designadamente laboratórios devidamente equipados, enquadrados num ambiente acolhedor com extensas áreas verdes, onde se encontra também a residência de estudantes e a cantina. Em Abrantes, a Escola de Tecnologia tem estado instalada num edifício histórico, mas também tem modernos laboratórios na zona industrial. Neste momento, está a iniciar-se a construção de um novo edifício que vai juntar toda a oferta formativa e toda a atividade de investigação no mesmo espaço no Tecnopolo de Abrantes. O IPT marca presença em toda a região do Médio Tejo, com diversos centros de estudo e laboratórios de investigação em áreas que vão desde o património ao desenvolvimento tecnológico. A transferência de conhecimento não é teoria, é sim uma prática que é levada muito a sério e concretizada todos os dias, quer através das ligações com empresas de dimensão internacional, como a Softinsa IBM ou a Critical Software, empresas que estão sediadas no campus de Tomar. Asseguram estágios e a possibilidade de início de carreira com a integração em projetos reais nas mais variadas áreas. Aliás, os cursos do IPT têm estágios curriculares, permitindo que os seus estudantes façam uma integração na vida ativa devidamente acompanhados em empresas de dimensão regional e nacional, em instituições públicas e noutros organismos. O IPT tem um corpo docente qualificado e preocupado com o sucesso dos seus estudantes, o que contribui para um ambiente único e de proximidade que se vive nesta instituição. Para além de tudo isto, ainda oferece equipamentos de apoio e de lazer, auditórios, bibliotecas, refeitórios, cantinas, residências, áreas desportivas, um campo de rugby e uma área muito especial de convívio para os estudantes, o World Point of Contact. É de referir ainda o custo de vida mais reduzido de estudar no interior, bem como todos os apoios sociais que resultam das várias bolsas de estudo, de mérito, Erasmus, entre outras, como a mais superior, para todos aqueles que, vindos do litoral, escolham o IPT para estudar. A animada vida académica, as tunas, o desporto, os programas de voluntariado, mas também o grupo de mentoria dedicado a ajudar os estudantes na gestão das suas dificuldades emocionais e ainda o acesso a cuidados de saúde são fatores determinantes para que os estudantes se sintam bem no IPT. Por outro lado, estudar no IPT também possibilita uma experiência internacional com o programa Erasmus+, que no fundo é mais uma oportunidade para enriquecimento, quer do currículo académico, quer de experiências pessoais que se tornam memoráveis. Acima de tudo, o Politécnico de Tomar é único. Permite a proximidade e o sentimento familiar que existe e que se sente entre a comunidade em qualquer um dos seus polos, Tomar em Abrantes. A ligação entre estudantes, ex-estudantes, professores e colaboradores é evidente. Ao longo da sua existência, mais de 20 mil estudantes escolheram o Politécnico de Tomar para realizar o seu sonho, ultrapassar os desafios e construir o seu futuro. Hoje são casos de sucesso. Neste primeiro episódio do podcast da Creative EU, a palavra é dada ao presidente do Instituto Politécnico de Tomar, o professor João Coroado. Doutorado em Geoquímica, começou a sua carreira como docente do IPT em 1991. Em 2003 foi nomeado diretor do Departamento de Conservação e Restauro, onde desenvolveu um importante papel na modernização dos laboratórios e na internacionalização da instituição. Em 2010, assumiu a direção da Escola Superior de Tecnologia de Tomar e, depois de um mandato como vice-presidente entre 2015 e 2019, no qual se destaca a sua intervenção na criação de 2 centros de investigação, foi eleito presidente do Instituto Politécnico de Tomar em 2019. Pela sua capacidade de antecipar desafios e de liderar mudanças estruturais,
João Croado recebeu recentemente o título honoris causa atribuído pela Universidade de Valahia, em Târgovista, na Roménia, uma das 11 instituições de ensino que faz parte da Creative EU. E é sobre a criação desta aliança que a conversa começa. Bom dia, esta é a primeira parte do episódio da Creative Talks de Science and Heritage and Technology Creative EU Podcast. Esta primeira parte do podcast é precisamente sobre a criação e o envolvimento de cada parceiro nesta nova aliança. E sejam então muito bem-vindos a esta conversa sob a perspectiva do Instituto Politécnico de Tomar, sobre a sua visão não só de fazer parte, como também de criar esta aliança a nível europeu. Temos connosco o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, o professor Dr. João Croado, muito bem-vindo. Vamos começar então por lhe perguntar como é que surgiu esta ideia de fazer a Creative EU e quais são as principais razões, o que é que motivaram, neste caso, a criar esta grande rede de instituições de ensino superior universitário. Muito bem, em primeiro lugar, obrigado por esta disponibilidade. Portanto, é muito importante divulgar o que é a Creative EU, do ponto de vista de uma aliança europeia de universidades de ciências aplicadas, principalmente, de universidades que têm em comum a importância do seu património cultural regional, portanto, de onde se inserem, mas também têm uma sede em regiões que estão com dificuldades demográficas. Para além disso, são instituições que têm aproximadamente o mesmo número de estudantes, portanto, isto foi o objetivo de nós nos juntarmos numa rede para debatermos não só os problemas onde temos dificuldade, mas também para, conjuntamente e suportados na nossa visão relacionada com o património cultural, conhecermos melhor para assim influenciarmos até as políticas europeias relacionadas com o património cultural e com a atividade de investigação do ensino superior, principalmente estas duas linhas de atuação. Naturalmente que isto está suportado pelas dinâmicas formativas, portanto o que nós objetivamos com esta primeira fase piloto da Universidade Europeia é um conjunto de formações, de curso de duplo registro e fomentar um número de projetos conjuntos para consolidar a aliança que nos reúne, que já agora 11 instituições europeias de 11 países, e que têm nestes últimos, eu diria, 4 anos, trabalhado intensivamente para nós termos conseguido o que hoje nos reúne à volta deste projeto. Uhum. Neste processo, o Instituto Politécnico de Tomar é o criador, digamos assim, é o que teve a ideia e depois desafiou outras instituições a fazerem parte. Nesse processo de preparação da ideia, da gênese e depois também do contacto com os outros parceiros, há algum momento que recorde com especial atenção? Sim, não fomos nós rigorosamente que tivemos a ideia resultou de um conjunto de conversas que já vinha há algum tempo, são conversas de contactos pessoais, portanto houve aqui uma série de professores, investigadores de outras universidades que estão na gênese do que hoje é a Aliança. Eu posso citar que as dinâmicas que vêm da Universidade de Târgoviste, de Valahia, de Târgoviste, de Trnava, da Eslováquia e da Chequia, portanto a Universidade de České Budějovice, do South Bohemia, portanto foram professores associados a estas universidades que iniciaram conversas
que depois foram sendo mais sérias do ponto de vista da constituição de uma rede e com a possibilidade de nós nos constituirmos como uma aliança de universidades europeias. Nós começámos a ter reuniões que objetivassem o financiamento desta rede. Digamos que as primeiras reuniões que foram tidas até foi numa universidade que veio a sair portanto não faz parte da nossa aliança, que é a Universidade de Montpellier. Foi lá que aconteceu a primeira reunião daquilo que é hoje a Universidade Europeia. A primeira proposta que foi feita ao Erasmus+, porque isto é um programa do projeto Erasmus+, resultou após essa primeira reunião e, naturalmente, nós tivemos uma pontuação até um bocadinho acima das expectativas, apesar de não ter sido financiada. Ficámos muito próximo do selo de excelência, mas hoje consideramos que, efetivamente, não tínhamos reunido de forma consistente, não tínhamos reunido todos os parceiros e nós não nos conhecíamos bem de forma a preparar um projeto vencedor. Foi a partir dessa primeira reunião e depois do primeiro resultado que nós tivemos, que não, portanto, foi o não financiamento, mas com uma pontuação interessante, que nós decidimos conjuntamente fazer reuniões em todos os parceiros para nos conhecermos melhor. Portanto, nós fizemos o périplo por todas as instituições, já com o objetivo de concorrer à segunda chamada para a constituição de universidades europeias. Isto aconteceu, se não me falha a memória, em 23, os resultados saíram em 24. Foi nessa altura que nós obtivemos o selo de excelência, mas já interagíamos todos os parceiros, digamos que de base, que deram corpo ao que é hoje a Universidade Europeia. Não fomos financiados, apesar de termos tido o selo de excelência, mas como a resposta que justificativa do não financiamento vinha a informação de que a nossa rede era uma rede pequena, portanto, e que necessitava de ser ampliada. Foi nessa altura que se juntaram, portanto, os primeiros foi Portugal, Itália, as respectivas universidades, que depois, portanto, estão discriminadas no site, não vou dizê-las aqui, mas Turquia, Eslováquia, República Checa, Roménia e Bulgária, não sei se estou a repetir, ao qual se juntaram depois a Polónia, a Alemanha, a Suécia e a Holanda. Hoje somos 11 parceiros. Para esta última call já fizemos reuniões portanto, com os novos parceiros. Foi um processo muito aturado, é muito diferente em termos de consistência relativamente à proposta e à obtenção do selo de excelência. E, quer dizer, nós já aguardávamos o financiamento porque estávamos efetivamente bem preparados e bem consolidados e tínhamos respondido a todas, digamos, a todas as falhas, a tudo o que não foi respondido quando nós concorremos à segunda chamada. Portanto, nós hoje somos efetivamente financiados como projeto piloto para a constituição de uma aliança de universidades europeias. Este projeto piloto são 3 anos, tem um orçamento para todas as instituições de 14.400.000 euros, e nós temos que obter uma série de portanto, temos objetivos para atingir e desses objetivos vai resultar com certeza uma maior aproximação das instituições, um aumento de fluxos
quer de estudantes, quer de professores, técnicos e administrativos, para consolidar toda a rede. Estão a nascer projetos que estão a suportar depois financeiramente também a rede, portanto estão a consolidá-la. Nós neste momento fomos integrados no projeto UniTwin da Unesco, portanto é o primeiro projeto que junta uma aliança europeia que é coordenada pela Universidade de Valaya, Targoviste, e coordenada por nós, a rede UniTwin, e nós estamos a presidir a aliança, digamos que porque toda a ideia, toda a construção da ideia inicial, a nossa participação foi muitíssimo relevante, e nós começámos a agregar os parceiros de base. Portanto, hoje estamos efetivamente a trabalhar para aquilo que nós desejamos que seja uma aliança de universidade europeia conjunta, e para o efeito estamos a preparar as coisas para passar à segunda fase e, consequentemente, à terceira fase. Só no final da terceira fase é que as condições, dizemos nós e esperamos nós, sejam plenas relativamente ao funcionamento de toda a Aliança Europeia, da nossa universidade, da nossa Aliança Europeia Criativa EU. Muito bem, ficou bastante claro como é que foi este processo da criação. Agora, passando para o Instituto Politécnico propriamente dito, como parceiro, digamos assim, quais é que são, na perspectiva do Sr. Presidente, as melhores práticas que existem no Instituto Politécnico de Tomar, que possam vir de alguma forma também contribuir para o sucesso desta universidade, e a nível de cursos, intercâmbios, projetos, investigações, áreas de especialização, o que é que o IPT tem de melhor para também contribuir para esta aliança? Nós nesta aliança começámos com todo o valor acrescentado que nós temos, que está relacionado com o património cultural. O nosso ex-libris, ou um dos nossos ex-libris mais importantes, tem a ver com a oferta formativa, os cursos que nós temos na vertente do património cultural, quer relacionado, quer de conservação e restauro. Temos o curso praticamente desde o início da fundação do que é hoje o Instituto Politécnico, e também temos a componente de turismo cultural. Portanto, são duas linhas que suportam toda a nossa atividade, quer em workshops, em cursos de pós-graduação, o mestrado de conservação e restauro. Portanto, toda esta vertente relacionada com a valorização e com a salvaguarda do património cultural foi mais-valia para nós avançarmos com o suporte e com a ideia de suporte do património cultural, para juntar todas as universidades que neste momento fazem parte da Aliança Criativa EU. Associada a esta mais-valia da componente da oferta formativa, também temos a nossa unidade de investigação, que também resultou ou começou-se a formar da ideia de património, portanto, do património cultural, da salvaguarda e valorização do património cultural, e a nossa unidade de investigação, o Tecniarte, que é financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Bom, agora temos uma nova instituição, mas, quer dizer, tem financiamento para a prática da ciência e do desenvolvimento no âmbito do património, da valorização e da salvaguarda do património cultural. Portanto, todo este trabalho de fundo que nós temos vindo a fazer no Instituto Politécnico de Tomar resultou como um esteio, um pilar muito importante na aliança Criativa EU.
naturalmente, toda esta experiência, todo este conhecimento, todo este valor acrescentado foi ligado a experiências similares, normalmente até do ponto de vista mais da componente da salvaguarda e da defesa, ligada à arqueologia, ou à história da arte, ou à história, ou às práticas regionais que estudam, portanto, ligadas à etnografia, ao folclore, enfim, a todo o património material e imaterial, tudo isto vai estando mais consolidado, mas sim, o Instituto Politécnico de Tomar tem esta componente fortalecida e pretende, quer internamente, alargar esta componente de forma a que haja em toda a oferta formativa uma ideia de património e de património cultural, e isto é possível em toda a nossa oferta formativa, mesmo nos cursos de engenharia, a componente de património, património industrial, pode ser trabalhada, e depois refletir isto para a rede e tirar também proveito das relações que nós temos para reforçar a nossa atividade, quer da oferta formativa, quer na área da investigação, quer na troca de professores e fluxos de estudantes. Exatamente, o Sr. Presidente acabou por responder à próxima pergunta, que era como é que, com essa base que o IPT já tem, depois pode potenciar aquilo que o trabalho que já tinha vindo a ser feito, fazendo parte desta aliança, mas no fundo acabou por responder, não sei se quer dizer mais alguma coisa, como é que fazer parte desta aliança pode potenciar o trabalho já feito. É importante, para já, a internacionalização é uma vertente que está na nossa missão, que está no nosso plano de ação, e com este investimento da aliança, desta aliança, essa componente está mais consistente, e isto permite que os nossos professores possam ter maior interação com os professores de toda a aliança, e isso é muito importante, mas também os nossos estudantes têm reforçada, nomeadamente nos fluxos, nas saídas e nas entradas no âmbito do programa Erasmus, os nossos estudantes que forem para os nossos parceiros desta Universidade Europeia, da Creative EU, têm reforçado as suas bolsas, portanto, há um interesse muito grande para intensificar estes fluxos e tornar efetivamente a nossa operação, a nossa missão, Instituto Politécnico de Tomar, mais internacional. Acrescento ainda mais uma diferença, e é uma diferença relativamente às outras alianças, que é o facto de a nossa universidade, a nossa aliança universitária, vamos falar assim, pressupõe a integração quer dos agentes ligados à governação das regiões onde estão sediadas as universidades, e um pequeno apontamento, já há resultados, uma vez que Tomar já está geminado com Targovist e já está geminado com Svistov, que é a nossa parceira na Bulgária. Portanto, isto é uma sequência normal para juntar a componente da governança regional, que é muito importante no suporte das dinâmicas que nós pressupusemos e temos como objetivo na nossa aliança, mas também todos os parceiros institucionais, todos os parceiros empresariais, permitir a utilização da nossa rede para fomentar também, no fundo, a troca, a possibilidade desses parceiros em toda a rede poderem fazer estudos de mercado e verificarem se nessas regiões há possibilidade de negócio, e assim incentivar também
toda, no fundo, todo o modelo que vai ser, portanto, que vai dar consistência à aliança. Portanto, não se trata só de uma ação a nível da formação académica, é muito mais do que isso. É mais, sim, claramente, sim. Empresarial, institucional. Exatamente. Regional, sim. Isso. Uma outra questão, neste processo todo, houve alguma coisa que tenha surpreendido o Sr. Presidente, ou seja, se conseguisse voltar agora atrás, a essas primeiras conversas, o que é que aconteceu posteriormente que não imaginava que pudesse acontecer pela positiva, digamos assim? Este seguiu um caminho mais ou menos natural. O que me está a surpreender mais é, à medida que os trabalhos, e agora um trabalho empenhado com objetivos muito claros, é o compromisso que começa a existir, quer dentro do Instituto Politécnico, mas também nas outras universidades. É o compromisso dos reitores, tanto de toda a aliança, que se juntam nas reuniões que são semestrais e que discutem efetivamente o futuro desta aliança. E isto é, digamos que é a motivação para nós estarmos conjuntamente e objetivarmos efetivamente uma aliança talvez federada, mas, portanto, para o efeito está a ser trabalhado e os trabalhos estão a avançar muito rapidamente e isso deixa-me muito satisfeito. Muito bem. A médio e a longo prazo, o que é que, neste caso, o Instituto Politécnico de Tomar espera que possa vir a alcançar pelo facto de fazer parte desta aliança da Creative EU? O que nós desejamos é que os fluxos se intensifiquem, é que os estudantes de cá percebam que pertencem a uma rede europeia e que podem fazer uso dela, mas também os professores e os funcionários técnicos e administrativos. Isto é, que sintam que podem ir praticamente para toda a Europa e que lá existe algo que está intimamente ligado ao Instituto Politécnico de Tomar para tornar esta internacionalização, ou melhor, europeização mais efetiva. E isto é muito importante para nós, para os nossos parceiros e eu creio que para toda a Europa. O nosso mote é conhecer os patrimónios locais para nos entendermos melhor ao nível, porque somos muito diferentes ao nível da Europa. Portanto, e se houver um aumento destes fluxos, se houver um aumento de projetos, um aumento de programas que nos juntem, esse é o grande objetivo da Aliança Creative EU. Se tivesse que escolher uma palavra ou uma ideia para resumir o espírito desta Creative EU, o que é que lhe ocorreria? É Creative EU mesmo. É Creative EU, sim. Creative EU porque, digamos que o acrónimo, se podemos dizer que é um acrónimo, nasce do criativo, do K, que é o knowledge, conhecimento, e da criatividade. E juntar o conhecimento com a criatividade é aquilo que nós fazemos no ensino superior e a bem de toda a nossa sociedade. Portanto, essa é a nossa missão. Portanto, a palavra é o criativo, é o knowledge, criatividade na União Europeia ou como Universidade Europeia. E o EU tem esta dupla significado. Portanto, o próprio nome acaba por ser o melhor cartão de visita Exatamente. Da Aliança. Sr. Presidente, muito obrigado. Professor João Curado, muito obrigado por esta conversa. Muito esta bem. foi então a primeira parte Muito gosto. do Creative Talks, igualmente. Portanto, esta foi a primeira parte do Creative Talks, do Science, Heritage and Technology Creative EU Podcast, que precisamente sobre este tema da criação e do primeiro envolvimento dos parceiros. Esta foi uma conversa com o Instituto Politécnico de Tomar, com o seu presidente, acerca da criação e de fazer parte desta aliança criativa. A próxima parte deste podcast será com a DA Tsenov Academy of Economics, em Svistov, na Bulgária. Sejam muito bem-vindos também à próxima parte deste podcast. Obrigado.